Fala meu amigo, fala minha amiga! Na aula de hoje a gente vai falar sobre sistemas estruturantes da administração pública federal. E para falar desse assunto a gente tem que voltar um pouquinho no estudo da evolução da administração pública brasileira. A gente tem que voltar em particular para o ano de 1967. E aí eu vou te perguntar, o que aconteceu em 67? Foi lá o Decreto-Lei número 200, que é considerado por muitos autores, a exemplo do professor José Matias Pereira, como o primeiro momento, uma primeira experiência de uma administração pública mais gerencial, né? E dentro desse esforço de a gente ter uma administração pública mais gerencial, o Decreto 200, ele fomentava uma descentralização das atividades, né? Ele fomentava uma organização do trabalho mais descentralizada, que era diferente da maneira mais burocrática como a administração pública havia sido conduzida até então. Perfeito? Tá, Marcelo, entendi. Então, lá em 67, nós tivemos esse Decreto 200, que fomentava uma atuação da administração pública mais descentralizada. Mas de uma maneira prática. Como isso era feito? Pois bem, então lá no Decreto 67 que a gente tem uma mudança na forma de organizar a administração pública federal. A administração pública federal ela passa a ser organizada na forma de sistemas. Sistemas, isso consta lá no artigo 30 do Decreto 200. Ó. Vamos ler aqui comigo. Serão organizados sobre a forma de sistema... volta aqui. Sobre a forma de sistema, as atividades de pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria e serviços gerais, além de outras atividades auxiliares a todos os órgãos da administração, que a critério do Poder Executivo necessitem de coordenação central. Então, aqui no Decreto 267, ele diz, a administração pública federal agora ela vai ser organizada de forma sistêmica, sob a forma de um sistema. Né? E aí você vai me perguntar, nossa Marcelo, que extraordinário, né? Mas o que é isso? O que isso significa de maneira prática? Né? O que significa organizar o trabalho na forma de sistema? E aí a gente vai ter que relembrar os estudos de administração, porque aqui o Decreto 267 ele está utilizando um conceito muito próprio da ciência da administração, conceito de sistema, né? Conceito de sistema à luz da ciência da administração, que, segundo Hidalberto Chiavenato, o que é um sistema? Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos dinamicamente interrelacionados que desenvolve uma atividade ou função para atingir um ou mais objetivos ou propósitos, né? Então, o que caracteriza um sistema? São elementos diferentes que têm o mesmo propósito. Então, eles têm ali uma integração. Eles têm alguma interação, né? Então, embora cada um tenha funções e atividades específicas, eles mantêm algum tipo de interrelacionamento e eles têm propósitos em comuns, né? E aí, na verdade, a teoria dos sistemas ela tem origem na biologia e a gente pode utilizar exemplos da biologia para entender o funcionamento de um sistema. Quando a gente olha para o nosso corpo, por exemplo, nosso corpo é um exemplo de sistema, né? Nós temos o corpo, então se a gente enxerga o nosso corpo, nós temos um sistema. E dentro desse sistema nós temos outros sistemas, né? Tem o pâncreas, tem o fígado, tem o pulmão. Então eu posso olhar cada órgão como um sistema que está dentro de um sistema maior. Percebe a ideia? Então, essa é a ideia do conceito de sistema. Você tem elementos, né? O rim, o pulmão, o pâncreas, né? Que cada um tem funções e atividades específicas, mas que em conjunto eles atuam para propósitos maiores, tá bom? Então é essa a ideia, perfeito? E aqui essa ideia foi incorporada para organizar a administração pública federal desde o Decreto 267 e é utilizada até hoje, né? Até hoje. Beleza, Marcelo. Então como é que funciona a organização por sistema na administração pública federal? Nós temos, primeiro, um órgão central que está aqui, no núcleo do sistema. E aí, à medida em que eu vou me separando, vou botar aqui, órgão central.
à medida em que eu vou me distanciando desse órgão central, eu vou tendo o quê? Outros tipos de órgãos com finalidades diversas, com atividades diversas. Então, na administração pública federal, nós temos o quê? Atividades que são organizadas por meio de sistemas. Todo sistema vai ter o quê? Um órgão central. O que esse órgão central vai fazer? Ele vai ser responsável por coordenar aquele sistema. Ele vai definir as normas, os regulamentos, os propósitos, as finalidades daquele sistema. Para que serve aquele negócio? Né? Para que serve esse sistema? E aí eu vou ter outros órgãos fazendo a execução das atividades daquele sistema, tá bom? E aí, esse conceito a gente tem lá no Manual de Estruturas Organizacionais do Poder Executivo. Ó. O que é um sistema estruturador? Olha o conceito, sistema estruturador. O decreto 200, ele só fala sistema, né? E aí hoje a gente utiliza a nomenclatura de sistema estruturador para se referir a quê? A um conjunto de atividades comuns a todos os órgãos e entidades que, para sua melhor execução, necessitam ser organizados na forma de um sistema com coordenação central. Então, o que é um sistema estruturador? É uma área de atuação ali do Estado que tem uma coordenação central exercida por um órgão central, né, que vai normatizar e que vai disciplinar aquele sistema, e tem órgãos ali ao redor executando as atividades relacionadas àquele sistema. Beleza? É isso que caracteriza o sistema. Então, é uma coordenação central, porque você vai se lembrar qual a ideia. Qual a ideia? É a gente ter uma atuação cada vez mais descentralizada da administração pública. A gente está aqui utilizando aqueles pressupostos que constam lá no decreto 267. Então, qual é a ideia? Em vez de eu ter um órgão fazendo tudo, né? Fazendo tudo, eu pego atribuições e mantenho aqui no órgão central algumas atribuições, jogo outras atribuições para órgãos mais a partes, mais afastados, né? Então faço o processo de descentralização, que era o objetivo do decreto 267. Então a organização por sistemas, ela tem o quê? Um papel de executar, de instrumentalizar o objetivo do decreto 267 de descentralizar as atividades, né? Ela põe ordem na casa. Beleza, eu quero descentralizar as atividades. Mas como eu faço isso? Pois bem, eu vou repartir competências. Algumas competências eu vou manter aqui de maneira centralizadas num órgão que eu vou chamar de órgão central, e outras competências, outras atividades eu vou jogar para outros órgãos, né? Eu vou descentralizar as outras atividades. Então, aqui a organização por meio de sistemas estruturadores, ela faz isso. Ela resolve o problema de centralização e descentralização, uma vez que ela define que algumas atividades vão ser centralizadas em um órgão central e outras atividades elas vão ser descentralizadas para órgãos que podem ser denominados de órgãos setoriais ou órgãos seccionais, né? Ah, Marcelo, como eu vou saber isso? Vai depender de cada sistema, né? Porque lá no decreto 200 ele já diz isso, ó. A estruturação dos sistemas de que trata o artigo 30 e a subordinação dos respectivos órgãos centrais serão estabelecidas em decreto. Então, cada sistema estruturador tem uma regulamentação própria, tá? Então, o sistema de gestão de pessoas tem uma regulamentação própria. O sistema de contabilidade tem uma regulamentação própria. O sistema de controle interno tem uma regulamentação própria. Então, em cada sistema eu vou ter uma nomenclatura própria, uma organização própria, tá? Em linhas gerais, a gente pode comparar os sistemas e enxergar que eu vou ter a figura do órgão central, porque o órgão central vai ter que existir, né? Isso que caracteriza um sistema. Então, você tem a figura do órgão central em todo o sistema, e aí você, na maior parte dos sistemas, você tem um órgão setorial, e em alguns que você precisa de um detalhamento ainda maior, você tem os órgãos seccionais, também chamados de órgãos auxiliares em alguns sistemas, né? Onde é que vai ter esse detalhamento? No decreto que regulamenta aquele sistema em particular. Então aqui só passando uma linha geral, ó. No núcleo aqui do sistema eu vou ter o órgão central. Aqui, no segundo nível, eu vou ter um órgão setorial. E aqui no terceiro nível, mais distante ainda, eu vou ter um órgão seccional.
Então, na maioria dos sistemas, você tem esse relacionamento. O órgão central normatizando, regulamentando, né, estabelecendo mecanismos de coordenação do sistema, né? E aí, o órgão setorial executando as atividades em um órgão específico, né? E o órgão seccional, ali está mais na ponta ainda, né? De uma maneira mais específica, também fazendo a execução de atividades, né? A gente pode exemplificar, por exemplo, quando a gente olha para o sistema de gestão de pessoas, né? Eu vou ter atribuições que são vinculadas ao órgão central, né? Quais vão ser as atribuições do órgão central normalmente? Coordenação e normatização. Vai estabelecer as normas, regulamentos, quem faz o quê, né? Aí os órgãos setoriais são os departamentos de gestão de pessoas que ficam nos ministérios mesmo, né? Então, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério, todos eles vão ter unidade de gestão de pessoas, né, que vão realizar atividades de gestão de pessoas. Então, elas vão integrar o sistema de gestão de pessoas da Administração Pública Federal. Perfeito? Só que como órgãos setoriais, que realizam as atividades, né? Então, tem um órgão central que normatiza, que aí, no caso do sistema de gestão de pessoas, vai estar vinculado ao MGI, né, ao Ministério de Gestão e Inovação. Então, ele vai ter um papel de dar as regras a serem estabelecidas no sistema de gestão de pessoas. Em cada ministério eu vou ter unidades setoriais executando as atividades de gestão de pessoas em consonância com essas normas gerais do órgão central. E aí, em alguns casos, eu ainda vou ter ali na ponta, por exemplo, uma universidade federal, né? Então, não estou falando do Ministério da Educação, estou falando ali na ponta, na Universidade Federal do Mato Grosso, na Universidade Federal do Amazonas. Eu vou ter outras unidades, né, seguindo os mesmos parâmetros estabelecidos pelo órgão central e também algumas diretrizes que estão estabelecidas pelo MEC, Ministério da Educação, né? Então, o órgão seccional é aquele que está mais na ponta ainda, tá? Tô dando linhas gerais porque, como eu falei, a definição das atribuições do órgão central e do órgão setorial e daqueles sistemas que prevêem órgãos seccionais vai depender da regulamentação de cada sistema. Tá? Então, esse detalhamento vai mudar de sistema a sistema, né? Mas o que você precisa entender é essa visão geral. Tem um órgão central que é responsável pela coordenação dos atores, estabelecimento de normas, né? E aí eu vou ter órgãos setoriais e seccionais responsáveis pela execução das atividades do sistema, tá bom? Então, é essa a ideia aqui. E aí, quais são os exemplos dos sistemas estruturadores, então, que a gente tem, ó? Nós temos um sistema relacionado à gestão de pessoas, que a gente chama de Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, Sistema de Contabilidade Federal, Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal, Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, Sistema da Administração Financeira Federal, Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, Sistema de Serviços Gerais. Então, o que é um sistema, gente? É uma maneira de organizar o trabalho. Uma maneira de organizar o trabalho de forma a favorecer a descentralização das atividades. Você tem atividades de uma área, né? De uma área. Pode ser gestão de pessoas, pode ser contabilidade, desenvolvimento organizacional, controle interno, tecnologia da informação, né? Então, você tem várias áreas. E aí você divide o trabalho dessas áreas dentro do sistema, né? E aí, como você faz essa divisão? Você preserva algumas atividades em nível centralizado, em um órgão que você chama de órgão central, e outras atividades você descentraliza. Então, de uma maneira um pouquinho mais prática, de novo, ó, eu vou ter atividades de gestão de pessoas sendo realizadas por um órgão central, e eu vou ter atividades de gestão de pessoas sendo realizadas de uma maneira descentralizada pelos órgãos setoriais e pelos órgãos seccionais. Beleza? Essa é a ideia. Essa é a ideia aqui. Gente, estamos falando aí de sistemas estruturadores. O decreto 267, ele fala sobre sistemas estruturadores, ou seja, conjunto de atividades, né, que os órgãos realizam. A gente está falando sobre atividades. Tá? A gente está utilizando o conceito de sistema que a gente traz da administração, tá bom? Agora a gente vai falar sobre sistemas estruturantes,
tá? O que são os sistemas estruturantes? Aí a gente vai utilizar o conceito de sistema da tecnologia da informação. Então, o sistema estruturante, você está se referindo a um sistema informatizado, tá? O sistema informatizado, né? Então, quando eu falo, por exemplo, do CIAF, né? Eu estou falando de um sistema estruturante, uma plataforma, um web service, né? Um serviço que você acessa na internet e realiza várias atividades ali. Né? Então, quando a gente fala do SEI, por exemplo, o SEI é um sistema estruturante, é um sistema informatizado para produção e tramitação de documentos. Né? Então, uma coisa é o sistema estruturador. O que é o sistema estruturador? Previsto lá no decreto 267. É uma maneira de você organizar o trabalho, uma maneira que favorece a descentralização das atividades. Isso é um sistema estruturador. Um sistema estruturante é o que? É um sistema informatizado. Né? Um sistema informatizado que vai ajudar você a fazer algumas atividades. Então é importante você não confundir esses dois conceitos. Ó. Sistemas estruturadores, conjunto de atividades comuns a todos os órgãos e entidades que, para sua melhor execução, necessitam ser organizados na forma de um sistema com coordenação central. Então, falou em sistema estruturante, você vai pensar naquele símbolo lá. Eu trouxe a imagenzinha até para ajudar mesmo nessa ideia. Né? Você tem atividades e órgãos atuando de uma maneira coordenada. Né? Você tem atividades. Você vai pensar em sistemas estruturadores, você vai pensar no corpo humano. Você tem vários sistemas dentro de um sistema maior. Né? Você tem eu nem sei como é o nome disso aqui, né? O estômago, o pulmão, o coração. Você tem vários sistemas. Só que em conjunto eles estão o quê? Fazendo o seu corpo inteiro funcionar. Né? Então essa é a ideia de um sistema estruturador. Né? Então o sistema estruturador, você vai pensar em gestão de pessoas. Né? Qual é o sistema estruturador de gestão de pessoas? É o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC, Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal. O que faz o CIPEC, o Sistema de Pessoal? Você tem o quê? Vários departamentos, você tem vários órgãos, nos diferentes ministérios, nos diferentes entidades da administração pública federal, né? Todos trabalhando ali em conjunto para realizar atividades de gestão de pessoas. Perfeito? Então, o que é o CIPEC? É vários órgãos, várias unidades trabalhando em atividade de gestão de pessoas. Só que para esse sistema funcionar bem, toda essa galera trabalhar de uma maneira organizada, você tem que dividir o trabalho de uma maneira racional, de uma maneira lógica. E aí o que você faz? Você centraliza algumas atividades em uma unidade que você chama de órgão central e você descentraliza outras atividades em unidades que você chama de órgão setorial e órgão seccional. Essa é a ideia. Isso é um sistema estruturador. Agora, sistema estruturante. Sistema estruturante é um sistema informatizado da administração pública federal que tem por característica centralizar em plataformas tecnológicas a execução de atividades gerenciadas pelo órgão central. Então, o sistema estruturante ele vai dar apoio aos sistemas estruturadores. Né? Então, ele vai ajudar esses órgãos e entidades a fazerem suas atividades. Né? Então, de uma maneira um pouquinho mais prática, vou desenhar aqui que eu acho que ajuda. Né? Se a gente pensa em gestão de pessoas, gestão de pessoas, a gente viu que na gestão de pessoas a gente tem um sistema chamado CIPEC, um sistema estruturador. Então, aqui, quando eu falo do CIPEC, eu vou falar em vários órgãos e entidades que realizam atividade de gestão de pessoas. Aí eu vou ter um órgão central, né, que vai estar aqui uma unidadezinha lá no departamento, em um ministério. Vou botar aqui o Ministério do MGI. Dentro do MGI, tem um departamento aqui, uma unidade, que vai atuar como órgão central na gestão de pessoas. Né? E aí eu vou ter vários órgãos setoriais. A gente pode pegar aqui Ministério da Educação. No Ministério da Educação tem vários departamentos.
No Ministério de Finanças, né, da Fazenda, eu tenho vários departamentos. No Ministério da Saúde, eu vou ter vários departamentos. E aí aqui órgãos seccionais. Mais na ponta ainda, que eu posso pensar em uma universidade federal. UFMT, UFMA, Maranhão. Várias universidades, UFAM. Pois bem, e dentro das universidades eu vou ter vários departamentos. Então, quando eu falo em sistema estruturante, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui vários departamentos que trabalham em várias unidades, né? E aí eu estou fazendo essa galera toda trabalhar em conjunto. Pô, essas unidades aqui que eu estou destacando são unidades que trabalham com gestão de pessoas, que elas estão espalhadas pelo país inteiro. Eu tenho um departamento de pessoal da Universidade Federal do Mato Grosso, tenho um departamento de pessoal da Universidade Federal do Maranhão, da Universidade Federal de Alagoas, né? Eu tenho um departamento de pessoal no Ministério da Educação, né? Eu tenho um departamento, um órgão central ali para normatizar todo o sistema de pessoal dentro do MGI, né? Então, o sistema estruturador é isso, é você fazer todas as unidades que estão espalhadas por aí, né, trabalhar de uma maneira organizada, de uma maneira racional, né? Então, essa é a ideia do sistema estruturador, CIPEC aqui no nosso exemplo, né? E aí, só que essa galera, para trabalhar de uma maneira coordenada, o que muitas vezes vai acontecer? Você vai ter um sistema informatizado, que aqui vai ser o CIAP. O CIAP é um dos principais sistemas informatizados de gestão de pessoas, né? E aí, quando eu me refiro a um sistema informatizado, eu estou falando justamente do conceito de sistema estruturante. Então, o que é um sistema estruturante? É um sistema informatizado, né, que vai ajudar os sistemas estruturadores a realizar suas atividades. É um sistema de pessoal. Então, o CIAP ele vai ajudar a processar a folha de pagamento, né? Então, vai ajudar as atividades de vários setores. Todo departamento de pessoal aqui se beneficia do CIAP, que é um sistema de folha de pagamento. Entendeu? Essa é a ideia aqui. Então, fazendo um paralelo, agora limpando aqui, deixa eu limpar, para você ver, ó, o CIPEC, por exemplo. CIPEC é um sistema estruturador, né? É o conjunto de órgãos que realizam as atividades de gestão de pessoas. Dentro desse sistema estruturador, para realizar as atividades desse sistema estruturador, eu tenho vários sistemas estruturantes. Eu tenho o CIAP, eu tenho o CIAP-NET, eu tenho o CIAP Saúde, eu tenho o CIGEP, né? O CIGEP que está aglutinando tudo isso. Então, os sistemas estruturadores são sistemas informatizados que ajudam a realizar as atividades dos sistemas estruturadores, tá bom? Essa é a relação aqui. E aqui, só para a gente destacar alguns pontos, né? Órgãos centrais. Quem são os ministérios que hoje atuam como órgãos centrais? Ó? No sistema de pessoal, nós temos o MGI, é um órgão central. Sistema de Contabilidade Federal, ele fica a cargo da STN, que é uma unidade dentro do Ministério da Fazenda. O CIORG, que é o Desenvolvimento Organizacional, fica dentro do MGI. Sistema de Controle Interno do Poder Executivo fica a cargo da CGU. Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia fica a cargo do MGI. Sistema de Planejamento e Orçamento fica a cargo do Ministério de Planejamento e Orçamento. Então, esses aqui são unidades que atuam como órgão central. E o que faz o órgão central de um sistema? Ele é responsável pela normatização, ele é responsável pela coordenação do sistema. Então, não é que, por exemplo, aqui a CGU, não é que a CGU ela vai realizar todas as atividades de controle interno do Poder Executivo Federal. Claro que não. O papel da CGU, como órgão central, é coordenar o sistema. Então, vai dizer, ó, as atividades do sistema de controle interno devem seguir esses parâmetros aqui, essas diretrizes. Todo mundo que atuar dentro do sistema de controle interno tem que ter essas competências, tem que fazer essas atividades. E aí distribui também as atividades, né? Na condição de órgão normatizador, por vezes ele vai dizer, ó, você que está nas unidades setoriais, você faz essas atribuições. Você que está nas unidades ali na ponta, mais na ponta, nas unidades auxiliares, você realiza essas outras atividades.
Então, dentro das atribuições do órgão central, você vai ter principalmente normatização e supervisão e coordenação, tá bom? Essa é a ideia aqui. Beleza? E agora a gente vai começar a estudar os sistemas estruturantes. E aí você já sabe. O que é um sistema estruturante? Falou em sistema estruturante, você tem que pensar em sistema informatizado. Tá? Então a gente vai falar aqui sobre os principais sistemas estruturantes, sistemas informatizados que ajudam na realização das atividades do dia a dia da administração pública federal. Um sistema muito popular, muito utilizado é o SIAP, que é o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos. O que ele faz? Ele cuida do gerenciamento da folha de pagamento, controle das informações cadastrais, concessão de benefícios e gestão da carreira dos servidores e da vida funcional dos servidores civis da administração pública federal. Não é exagero dizer que o SIAP é o principal sistema estruturante da área de gestão de pessoas. Então é lá que você vê a folha, você consulta dados cadastrais, né? Vê informações sobre progressão, sobre puxa contra-cheque, né? Então o SIAP ele é bem importante, né? Ele foi criado na década de 90, foi desenvolvido pela SERPRO, né? Quais são os objetivos do SIAP? Consta isso lá nesse decreto. O decreto foi revogado, mas ele é interessante ainda no estudo do histórico, né, do SIAP. Objetivo: dotar o sistema de pessoal civil da administração federal, CIPEC, de instrumento de modernização da administração de recursos humanos e viabilização da integração sistêmica dessa área. Atender às atividades de planejamento, coordenação, supervisão, controle e desenvolvimento de recursos humanos da administração pública federal, direta, ex-territórios, autarquias e fundações, e atender às unidades de pessoal dos órgãos e entidades referidos no inciso anterior no desenvolvimento de suas atividades. Então, o que o SIAP faz? Né? Tinha a necessidade de fazer a folha de pagamento em toda a administração pública federal. Né? Então, desde o Ministério da Educação, lá em Brasília, né, quanto às universidades federais na ponta. Né? Então, o que o SIAP faz? Ele ajuda todos esses órgãos, né, responsáveis pelas atividades de recursos humanos a realizar as suas atividades. Né? Então, ele é muito importante e facilita esse controle, a supervisão feita pelo órgão central também. Todo sistema estruturante ele facilita essa supervisão pelo órgão central. Beleza? Outro sistema, além do SIAP, nós temos o SIASG, né? O SIASG ele é um instrumento de apoio, transparência e controle na execução das atividades do SISG. O que é o SISG? É o Sistema de Serviços Gerais. Né? Então, sempre essa ideia, né? O sistema estruturante ele vai ajudar o sistema estruturador a realizar suas atividades. Então, o SIASG é um sistema estruturante, ou seja, um sistema informatizado que ajuda na realização das atividades de gestão dos serviços gerais. Né? Como ele faz isso? Por meio da informatização e operação de um conjunto de suas atividades. O que você tem que saber? O que dá para fazer no SIASG? Né? Ele permite fazer o pagamento de diárias, controlar as diárias, ele permite o processo eletrônico, né? Então o SEI é uma iniciativa que está dentro do SIASG, né? Esse sistema que é bastante popular, o sistema eletrônico de informações. Então, se você manda... A maior parte dos ministérios hoje, do âmbito federal, eles utilizam o SEI. Né? Então, os processos administrativos, uma licitação da vida, um processo, um requerimento de férias, né? Então, a maior parte dos atos administrativos ali da administração, eles passam pelo SEI, por esse sistema de documentos, né? Sistema de documentos, que é uma parte aí do SIASG, tá bom? E dentro do SIASG a gente também tem um módulo de compra. Nós temos o catálogo de material e de serviços, né? O CATMAT. Por que o catálogo de material e serviços é importante? Porque ele vai padronizar os serviços, os materiais, facilitando ali a gestão de aquisição de material, né, a gestão de estoques também desse material. Então, você padronizar os materiais a serem adquiridos, isso sempre facilita bastante a gestão de recursos materiais. Né? Ele vai ter o sistema de gestão de contratos, né? Então, gestão de contrato, então você vai saber quando é que vai vencer o contrato, tem que fazer renovação, né? A gestão contratual, às vezes, dedução de glosas, fazer glosas, você aplicar advertências a empresas contratadas. Então, várias atividades de gestão de contratos dá para fazer no SICOM, que é um módulo do SIASG, né? Registro de preços, né?
para contratações futuras, aí o SICAF, então você cadastra os fornecedores no SICAF, que é um módulo também do SIASC. Então todos os fornecedores que prestam serviço para a administração pública federal, eles são cadastrados no SICAF. Por que isso é útil? Porque se alguém cadastrou lá no SICAF, né, a Universidade Federal do Amazonas cadastrou o fornecedor no SICAF. Né? Se esse fornecedor for um fornecedor grande, precisar depois prestar serviço lá para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não vai precisar cadastrar de novo. Né? Já tem todos os cadastros, já tem o histórico dele no SICAF, tudo bonitinho. Então, você melhora a eficiência das atividades administrativas. Né? Então, o SIASG ele faz isso. Beleza? Outro sistema estruturante, o CIOP. Né? O CIOP é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Ele ajuda no quê? No orçamento e no planejamento federal, utilizado para diversos processos, como PPA, a LOA, né, o próprio LDO. Então, vários projetos das leis orçamentárias, PPA, LOA, LDO, vão ser feitos dentro do CIOP. O CIOP ele veio substituir dois sistemas. A gente ainda encontra, às vezes, menções a esses sistemas antigos nas questões, então fica atento, tá? Ele veio para substituir o CIDO e o SIGPLAN. Então, algumas questões ainda mencionam SIGPLAN, CIDO. O que são esses sistemas? São sistemas mais antigos que foram, de certa forma, incorporadas suas funcionalidades pelo CIOP. Tá? Beleza. Outro sistema, esse também talvez seja o mais popular, é o CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAF. Ele é um sistema informatizado que processa e controla por meio de terminais instalados em todo o território nacional o quê? Execução orçamentária, financeira e patrimonial e contábil. Ele é bem completão. Ó. Várias atividades são controladas aí pelo CIAF, dos órgãos de administração pública direta federal, das autarquias, fundações, empresas públicas federais e das sociedades de economia mista que estiverem contempladas no orçamento fiscal e no orçamento da Seguridade Social da União. Isso aqui é importante, tá? Quem utiliza o CIAF são só as empresas estatais dependentes, né? Então, se uma Petrobras da vida utiliza o CIAF, não, né? Provavelmente não utiliza o CIAF. Por quê? Porque ela não consta no orçamento fiscal nem no orçamento da Seguridade Social. Então, o CIAF ele é utilizado ali para a administração direta, autarquias e fundações e para as empresas estatais dependentes. Essa é a regra geral. Beleza? Qual o papel, né, o objetivo principal do CIAF? É integrar e centralizar o processamento contábil e financeiro do governo federal, de forma a possibilitar maior controle e transparência na execução do orçamento público. Isso é fundamental. Imagina a loucura que seria acompanhar o orçamento público sem um sistema estruturante, né? Centralizando as informações contábeis. Como a gente ia saber se a LOA está sendo respeitada ou não? Porque a execução da orçamentária acontece no país inteiro. Então você precisa ter uma fonte de informação confiável que centralize tudo. Né? Então esse é o papel do CIAF. Ele pode ser utilizado pelas administrações públicas federais, estaduais e municipais para receberem pela conta única do governo federal suas receitas dos órgãos que utilizam o sistema. Então é possível o CIAF ele ser utilizado também no âmbito dos estados e dos municípios. Mas para quê? Para esse uso específico, tá? Para recebimento de receita que vem da conta única. É um uso bem específico, né? E as entidades privadas, elas também podem usar o CIAF, mas aí vai precisar de autorização da STN, que é o órgão central, né? É o órgão central e vai celebrar termo de cooperação técnica ou convênio. Então, mesmo entidades privadas, em algumas circunstâncias, podem ter interesse em utilizar o CIAF, e aí pode utilizar, desde que previamente autorizado pela STN, e aí você, para fazer essa autorização, depois de autorização, você tem que formalizar isso por meio de um termo de cooperação técnica ou um convênio. Beleza? Então, ao final dessa aula, o que tem que estar no sangue? Você já deve ser capaz de conceituar o que é um sistema estruturador, né? O conceito que a gente vê lá no Decreto-Lei número 267. É uma forma de você organizar o trabalho, é o conjunto de atividades relacionadas a um objeto. Né? Então, sistema de gestão de pessoas, né? São as atividades relacionadas à gestão de pessoas. Beleza? Isso é um sistema estruturador. É diferente de um sistema estruturante. Sistema estruturante você vai pensar em o quê? Em um sistema de tecnologia da informação, um sistema informatizado, né? Que vai dar apoio a um sistema estruturador. Né? Então você pensa no CIPEC, que é o sistema de pessoal,
E aí, para dar apoio ao CIPEC, que é o Sistema Estruturador, você vai ter o CIAP, né? Dando suporte. Esse é o relacionamento, né? Descrever o relacionamento entre órgão central e órgãos setoriais. O órgão central é responsável pela coordenação, pela supervisão, pela normatização do sistema, e os órgãos setoriais eles são responsáveis pela execução. Descrever o uso do CIAP, do CIAF, do CIASG e do CIOP, que são aí os principais sistemas estruturantes, né? O CIAP ele é utilizado para gestão de pessoas, principalmente folha de pagamento. O CIAF é de a execução orçamentária, contábil, financeira. O CIASG, que ele tem muita utilização para compras, né? Para gestão da logística pública, pagamento de diária, cuida de transportes, né? Gestão contratual. O CIASG ele tem muito papel nisso. O CIOP é o que? Para orçamento, né? Elaboração do projeto de LOA, projeto de LDO, projeto de PPA, tudo vai pelo CIOP, beleza? Então, revisa, respira um pouco, sei que são muitas informações, mas vai com calma e depois que estiver dominando isso aqui, que está no checkpoint, bebe água e segue comigo que a gente vai continuar estudando administração.